Muy buenos días. Vamos a intentar ya tomar asiento para que podamos seguir con la máxima atención y con el máximo interés el acto que va a tener lugar a continuación, porque UGT se dispone a poner un broche de oro al programa con el que ha conmemorado sus 130 años de historia de vida a lo largo de todo este año. 130 años en los que, me recordaban, y es así, UGT no se ha movido de sus principios fundacionales: representar a los que menos tienen, luchar por los derechos de quienes no tienen privilegios desde la cuna. Y en este día UGT quiere aprovechar esta jornada para reivindicar la figura del presidente Lula da Silva. Por ello, sin más dilación, abre este acto Pedro Hojas, presidente de la Fundación Anastasio de Gracia Fites y veterano representante de UGT. Tienes la palabra. Compañeras, compañeros, amigos y amigas, muchísimas gracias por acompañarnos en este acto de homenaje, de apoyo al compañero Lula. Y os quiero decir, en primer lugar, que para los que somos de izquierdas, para los que creemos que es posible un mundo mejor, en que los más desfavorecidos sean tenidos en cuenta y donde los gobiernos trabajen para mejorar sus condiciones, sin ningún lugar a dudas, Lula es un referente de todos y de todas nosotras. Quiero deciros que tenemos que levantar, como se está levantando en muchísimos sitios de todo el mundo y continuará levantándose, nuestra voz para denunciar el atropello que se está cometiendo contra su persona. Pero, compañeras y compañeros, no nos engañemos. Aunque sea Lula el que está sufriendo prisión desde hace ya más de año y medio, el objetivo de esta represión no es solo él. Ni siquiera lo es exclusivamente el Partido de los Trabajadores de Brasil. Este ataque, como os podéis imaginar, y creo que compartiréis conmigo, trasciende fronteras. El objetivo es la izquierda. El objetivo son las políticas progresistas. El objetivo somos todos aquellos que queremos eliminar las desigualdades y los privilegios de los poderosos. Ese es el verdadero objetivo de lo que está pasando en Brasil y ese es el verdadero objetivo de los que han encerrado a Lula. Como muchos de vosotros y vosotras sabéis, desde mi federación, desde UGT FICA, impulsamos una fundación, la Fundación Anastasio de Gracia Fitel. Anastasio de Gracia, para aquellos que no le conozcáis, fue el primer secretario general de la Federación de Construcción de UGT. El pasado lunes sabéis que entregamos los premios y, entre otros, entregamos el premio que lleva su nombre, Anastasio de Gracia, con el que pretendemos reconocer la labor de las personas o instituciones en pro que han desarrollado políticas o acciones en favor de los más débiles o de las políticas sociales. Se lo entregamos a Dilma Rousseff, que aquí nos acompaña y que tuvo la deferencia de compartir cuando recibió el premio con el compañero públicamente, con el compañero Lula. En el acto de entrega decíamos que el premio había recaído en muy buenas manos, porque velar por los más pobres y mejorar sus condiciones de vida son siempre, como hizo Dilma, pero son siempre también principios que defendió Anastasio de Gracia. Anastasio de Gracia no solo fue el primer secretario general de la UGT de Construcción, sino que fue ministro del gobierno de Largo Caballero. Vivió esa etapa corta de la historia española en la que se podía llegar a ser ministro siendo albañil. Pero un golpe de Estado, como bien conocéis, acabó con la Segunda República, con tantas ilusiones de igualdad y con tantas ilusiones de libertad. Y hago este paralelismo porque Lula, viniendo de una familia humilde, siendo trabajador metalúrgico y sindicalista, llegó a ser presidente de Brasil, siendo además el político más votado en la historia democrática de su país. Allí no hubo un golpe de Estado a lo que conocemos tradicionalmente de toma de las armas, etc. Pero sí hubo un golpe de Estado hecho por las fuerzas de la derecha y de la ultraderecha que pervirtieron la democracia para conseguir derrocar
al Partido de los Trabajadores y encarcelar a Lula. Una persona comprometida con la democracia, con la equidad y el compromiso, como hemos dicho, con los más débiles. Los gobiernos del Partido de los Trabajadores, presidido tanto por Lula como por Dilma, demostraron varias cosas muy importantes. Una de ellas, que es posible gobernar para los más desfavorecidos y al mismo tiempo poner en valor el potencial económico de un gran país como Brasil. Que es posible poner en marcha programas sociales que permitieron mejorar la vida de los brasileños, que permitieron reducir la pobreza extrema, reducir la desigualdad, aumentar la escolarización, entre otras cuestiones. Unos gobiernos muy comprometidos con la lucha de género, una lacra que asola el mundo y que en nuestro país está asolando de forma tan dura. Durante el gobierno de Lula, por ejemplo, se aprobó la Ley de Violencia de Género, Ley María de Peña, y durante el gobierno de Dilma la Ley contra el Feminicidio, donde se endurecieron las penas de los maltratadores y de los asesinos machistas. Pues todos estos logros, compañeras y compañeros, están en riesgo con un gobierno como el de Bolsonaro, una cruda manifestación de lo que significa que la ultraderecha llega al poder en los países. Estamos en un momento con un alto grado de incertidumbre política, social y económica, no solo en nuestro país, en España, sino en el mundo entero. Nuestras sociedades se han ido impregnando de un sentimiento de individualismo mal entendido, que está permitiendo que fuerzas políticas de corte populista estén llegando a los gobiernos, pretendiendo desmantelar los derechos alcanzados y conseguidos. El aumento de los populismos de la extrema derecha está cuestionando el sistema democrático, debilitando sus instituciones, que son utilizadas a conveniencia del dirigente y no en pro del conjunto de los ciudadanos. Es cierto que en las sociedades actuales hace falta dotarlas de mayor calidad democrática, que los ciudadanos y ciudadanas hemos de pasar de ser meros espectadores a sujetos responsables de nuestro futuro, con acierto, con errores, pero siempre con libertad. Este es el reto de la sociedad moderna: más democracia, más participación y más derechos. No podemos consentir que se pierda ningún activo en la defensa de la democracia por y para el pueblo. No podemos consentir que exista ni un solo preso político en un régimen ultraderechista que utiliza las instituciones y la parcialidad de los tribunales en su propio beneficio. La causa contra Lula es una causa contra la democracia y contra la causa obrera. Por ello, ninguna persona que nos consideremos de izquierdas tenemos que dejar de estar comprometidos con la democracia, con la equidad. Y ninguna persona que nos consideremos de izquierdas podemos estar ajenos al atropello que está sufriendo el compañero Lula. Me vais a permitir que haga referencia en este momento a un artículo que ha aparecido estos días, escrito por mi compañero secretario general de UGT FICA en Navarra, y que creo que ha sido muy acertado, y os voy a leer un párrafo que me parece muy gráfico de la situación que está pasando Lula. Él decía: Mandela padeció el apartheid y la falta de libertad porque se segregaba a las personas por el color de su piel. Al presidente Lula se le ha perseguido y privado de sus derechos fundamentales por el color de su ideología política. La causa contra Lula es una causa de todos y todas, y todos debemos unirnos para exigir libertad para Lula. ¡Libertad para Lula! Gracias, compañeras y compañeros. El Partido de los Trabajadores está haciendo una labor muy importante fuera de Brasil, y un ejemplo de ello es Edineia da Silva, que es la representante, la coordinadora en Madrid del Partido de los Trabajadores. Ella nos va a explicar su tarea. Adelante, Edineia. Bueno, señoras y señores, buenos días. Primeramente, me gustaría agradecer a los compañeros de la UGT por la invitación y saludar a la presidenta Dilma
Pedro Orras, presidente da Fundação Anastácio de Gracia, a Pepe Álvares, secretário-geral da UGT. É um grande honor estar aqui com vosotros. Agradeço também a presença de meus companheiros e companheiras de distintas organizações sociais e políticas e os afiliados, em especial a los afiliados e afiliadas simpatizantes do núcleo do PT em Madrid. Nós outros, e também a Secretaria Europeia do Foro de São Paulo e ao Comitê Internacional de Madrid, Dona Marisa Letícia Lula Libre. Graças por vosso apoio e por ajudar-nos em nossa luta. Hoje falarei do trabalho do núcleo do PT em Madrid, que vem desempenhando ao longo de 13 anos neste país, depois de haver sido reativado. A organização dos núcleos do PT no exterior nasceu nos anos 80 e 90 para apoiar o Partido dos Trabalhadores desde fora do Brasil. Nos anos 90, o núcleo do PT em Madrid foi constituído por Lula e o falecido Marco Aurélio Garcia, pero só funcionou durante algum tempo. Em 2006, o companheiro Roberto Paludo, do PT de Santa Catarina, e eu hemos decidido reativar o núcleo do PT em Madrid, que levava quase uma década desativado, e desde então venho coordenando o núcleo junto aos afiliados e simpatizantes. O núcleo sempre ha trabalhado com proposta política e social para nosso partido e nosso governo, com a intenção de melhorar a situação dos brasileiros em Espanha e em Brasil. Foi assim que, em 2007, encontramos com Lula e lhe hicimos a entrega de um documento pedindo-lhe firmar um acordo bilateral entre Brasil e Espanha para o reconhecimento da Carta de Habilitação em los dois países. Os núcleos do PT exterior estão ligados diretamente à Secretaria Internacional do PT e, em algumas ocasiões, somos a ponte entre as organizações políticas, sindicais e sociais em exterior com o PT em Brasil, ademais de agregar em nossa luta novos afiliados e acorrer simpatizantes ao partido. Mobilizamos também a los brasileiros para que exerçam seu direito de voto desde aqui. O núcleo do PT em Madrid está em contato permanente com os partidos, organizações sindicais, sociais espanholas e de imigrantes em este país. E representando o PT quando é requerido pela Secretaria de Relações Internacionais ou pelas organizações existentes em Espanha. Ao longo dos últimos anos, através de seminários e manifestações públicas, vinimos alertando a los periodistas e as autoridades espanholas e estrangeiras sobre os ataques sistemáticos perpetrados contra o PT, contra a ex-presidente Dilma e o presidente Lula, já que o interesse da oposição é acabar com o nosso partido e a carreira política do nosso presidente. Em janeiro de 2012, junto com outras organizações de esquerda da América Latina e Caribe, o núcleo do PT participou da constituição da Secretaria Europeia do Foro de São Paulo, que agrega 19 organizações políticas de América Latina e Caribe em este país. E o objetivo da Secretaria é reunir os partidos e movimentos de esquerda para debater em um cenário internacional as consequências do neoliberalismo em esses países, mas também lutar pelos direitos humanos e contra todas as formas de violência, melhorar os mecanismos de solidariedade aos povos que lutam por sua liberdade e dignidade. O 17 de março de 2018, o núcleo, junto a várias organizações de esquerda em Espanha, constituíram o Comitê Internacional de Madrid, Dona Marisa Letícia. O comitê leva o nome da falecida esposa de Lula para homenageá-la e homenagear a todas as mulheres, madres, abuelas, amas de casa que decidiram dedicar-se à sua família e lutar para proteger os suyos. Em minha opinião, Dona Marisa Letícia foi a primeira vítima da Operação Lava Jato
Ela sofreu todas as pressões e mentiras contadas pelos meios de comunicação brasileiros contra seus filhos e marido. Sofreu com a persecução de um juiz partidário, Sérgio Moro, que decidiu abrir um processo contra ela por um triplex que nunca ha sido suyo. Mulheres como Dona Marisa Letícia não devem ser olvidadas. E este dia, o núcleo conseguiu reunir, por la primeira vez em Madrid, a representantes de diferentes partidos de esquerda e sindicatos com a proposta de trabalhar em defesa de Lula por la justiça, la democracia e os direitos humanos. O seminário La Justiça Parcial, Brasil entre dois golpes, foi nosso primeiro trabalho como comitê para denunciar o golpe contra a ex-presidente Dilma e sua destituição, pero também denunciar a Casa Judicial ao ex-presidente Lula e refutar todas as acusações falsas dos golpistas contra o presidente, para impedi-lo participar das eleições de outubro de 2018. Desafortunadamente, Lula foi preso e tivemos que agregar o nome de nosso comitê Lula Livre. Através do comitê Dona Marisa Letícia, hemos realizado diferentes actos em Madrid. Nossa próxima missão será trabalhar em todo o território espanhol. O 5 de abril deste ano, hemos realizado um grande evento intitulado Para Lula, por um Brasil sem presos políticos. Na primeira parte se falou da solidariedade com Lula desde Espanha e la UFE. E na segunda parte se falou da guerra da democracia em América Latina. Este acto contamos com a participação de políticos, juristas e especialistas em direitos humanos. Nosso comitê, junto a outros comitês em Europa, participou da organização da caravana Lula Livre Europa, em um viagem de autobus para encontrar representantes e parlamentares do Alto Comissionado da ONU, do Parlamento Europeu, Conselho Mundial das Igrejas e o Conselho da Europa. A caravana ha sido acolhida também pelos comitês Lula Livre de Ginebra, Bruxelas e Estrasburgo. Em cada encontro com os parlamentares, denunciamos a prisão injusta de Lula e pedimos sua reação a favor da liberação de Lula. A todos entregamos uma carta denunciando a continuidade ilegítima do confinamento do ex-presidente e falamos das flagrantes ilegalidades cometidas por as instituições judiciárias com intenção persecutória. Na carta acusamos ao Poder Judiciário e ao Ministério Federal brasileiro de atuar ilegitimamente para defender um projeto político alternativo ao representado por o ex-presidente Lula e seu partido. Denunciamos o atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, que como juiz, ha violado a impassibilidade requerida por parte de quem juzga em um sistema judicial democrático e não ha respeitado os direitos humanos de Lula. São quase 18 meses que Lula está na cárcel, acusado, condenado e aprisionado por um juízo onde não se ha demonstrado nenhum crime e só está basado em acusações sem prova. Brasil é agora um Estado de direito para golpistas, ladrões, assassinos, que desfrutam da liberdade e vivem do dinheiro do povo. Aunque em contra deles existem contundentes provas que os vinculam a delitos de branqueio de dinheiro, narcotráfico, compra de silêncio, ameaça de morte, como vem demonstrando The Intercept, uma revista de investigação online dirigida pelo periodista americano Glenn. O núcleo do PT em Madrid e o comitê vem também denunciando as violências ocorridas em Brasil nos últimos anos, onde os crimes mais hablados são de Marielle Franco, de Evaldo dos Santos, artista, assassinada com 80 tiros por la polícia, Moad do Cantendê, assassinada por um eleitor de Bolsonaro, e Emira Ayampi,
indígena assassinada por rancheiros armados, e a pequena Agatha Félix, assassinada por la polícia sem querer, como han dicho. Eu quero aproveitar a ocasião para dar meus pêsames à família de todas aquelas pessoas assassinadas que quedam em anonimato. Denunciamos também a persecução política e jurídica contra os ex-presidentes dos países da América Latina e a prisão de Jorge Glass. Denunciaremos sem cessar a prisão injusta de Lula e seguiremos buscando a solidariedade de todos que desejam unir-se à nossa luta por la liberação de Lula e a anulação de los juízos contra ele. Estamos hartos da omissão e conveniência das autoridades brasileiras ante esses crimes e exigimos a soltura imediata do Lula. Nós outros resistiremos todas as medidas imperialistas, racistas, machistas, xenófobas adotadas por o governo de Bolsonaro. Nos recusamos a reviver o fracasso econômico e social de um governo desgovernado para evitar um passado de miséria como era antes de 2012. Libertar para Lula, Lula livre. Graças. A veces es necesario recordar cosas obvias que sabemos todos. Brasil sufrió una dictadura horrible, España también. Durante esa dictadura y la conquista por la democracia, Dilma Rousseff fue una luchadora permanente y combativa. Y hay algunas diferencias. Dos países con una dictadura, dos países que hacen una transición democrática, pero Dilma Rousseff ha sido la primera mujer presidenta de Brasil y de las pocas en Latinoamérica. En España en eso aún vamos con un poquitín de retraso. Aún no hemos tenido una presidenta. Creo que por encima de todo hay una palabra que define a la presidenta Dilma Rousseff. Es una comprometida y enérgica luchadora por los derechos de los que menos tienen. Adelante, presidenta. Gracias. Muchas gracias. Gracias. De mi corazón, muchas gracias. Queria aqui cumprimentar a todos os presentes. Cumprimentar a Pepe Alvarez, secretário-general da UGT. Pedro Orras, presidente da Fundação Anastácio de Gracia, e agradecer e dizer que estou muito honrada com o prêmio de Anastácio de Gracia. Cumprimentar a companheira lutadora Edmeia da Silva, coordenadora do núcleo DPT em Madrid. Cumprimentar também a nossa apresentadora, Angélica Rubio. É interessante que estejamos acá nesse recinto, e quando venia para cá me disseram que as árvores foram plantadas por Evita Perón. Portanto, este é também um espaço latino-americano, espanhol e latino-americano. Por isso, muito me honra falar desde aqui. Eu creio que hoje se comemora os 130 anos do UGT. Estamos vivendo no mundo
que amenazan los trabajadores. Un mundo de la financiarización, un mundo en que la lógica es la lógica de la concentración de riquezas en manos de los accionistas de las grandes empresas y también de los altos funcionarios y CEOs de las empresas, em detrimento de los pequenos negócios, de los trabajadores, de todos aqueles que ganham sua vida com o trabalho intenso. Uma das consequências deste modelo é a captura cognitiva, em que se justifica a mais perversa desregulamentação do trabalho, não só tornando o trabalho precário, intermitente, mas também tentando destruir os sindicatos. Por isso, estar aqui, em um local que se comemora 130 anos de luta, porque acá tiene uma União Geral de los Trabajadores que lutou ao longo da história de Espanha e tiene momentos em sua luta que são heróicos. Eu creio que é um momento de reflexionar a respeito do porquê se destrói os sindicatos ou se tenta destruí-los em todas as partes do mundo. Agora, em Brasil, uma coisa que viemos impedindo durante nossos governos, eles estão tentando também destruir os sindicatos. E se destrói os sindicatos, só se nos deixamos, porque os sindicatos são o produto da ação conjunta de los trabalhadores. E acá é um local para se reafirmar que não se destrói, que nós outros não lo deixaremos. Por isso, é grandioso 130 anos de luta. Por isso, é emblemático, é simbólico 130 anos de luta. É um indicador para nós outros que temos muito menos anos de luta. Estamos acá também por uma questão que é fundamental. Os trabalhadores no mundo, e Anastácio de Gracia prueba isto, podem, além de sindicalista, perceberem a importância da política em la defesa de seus interesses. Lula passou de las lutas sindicales del Brasil, de la indústria automobilística brasileira, para a construção de um partido que se tornou o maior partido de esquerda de Brasil. Um partido que nasceu de las lutas sindicales e também de todas as lutas populares de Brasil. Nisto, eu creio que há um paralelo entre ele e Anastácio de Gracia. Tem razão Pedro Rojas. Quero dizer que vivemos em Brasília em um momento muito especial. Por quê? Porque em Brasil nós outros temos a emergência simultânea, tanto do neofascismo quanto da agenda neoliberal. Se acá em Europa e em los Estados Unidos, durante Thatcher, Reagan, Tony Blair e Clinton, foi possível implantar as reformas neoliberais que desregulamentaram as finanças, que permitem hoje a mais extraordinária concentração de riqueza, que permitem a sistemática redução de los tributos sobre a alegação de que não querem um Estado que proteja os interesses de los trabalhadores. Se acá isto foi hecho dentro
de la democracia liberal, del Estado liberal com democracia. Em Brasil não foi possível fazer isto com democracia. Por quê? Porque eles, com suas propostas de reforma e de perda de direitos del pueblo brasileiro, com seus interesses de desnacionalização das empresas públicas, como é Petrobras, como o que já hicieron com Embraer, nós outros, por 4 eleições presidenciais, não lo permitimos. Nós outros ganhamos de eles todas as 4 eleições democráticas que ocorreu em Brasília. E eles, muitos de eles, partidos de centro-direita e de direita, e hasta de centro, caíram em la tentação golpista e antidemocrática e produziram um golpe de Estado. Muitas vezes em Brasil se alegou que não era golpe de Estado, porque nós outros que estamos acostumados com golpes de Estado em América Latina, teríamos conseguido aquele golpe que coloca tanques em la rua, que cierra el Congreso, que elimina el derecho de organización, de prensa y de opinión. Só que nós estamos vivendo um padrão diferente de golpe. Este golpe não é como os anteriores. Ele tem uma outra forma de ação. Como em la guerra não se hace solo la guerra tradicional, se hace la guerra híbrida, aquela que não apenas ataca o inimigo com armas, mas aquela que corrói em termos culturais, políticos e ideológicos o inimigo. De la mesma forma, alguns chamam o que aconteceu em Brasília como estado de exceção, em que você não corta a árvore da democracia, como se cortava fazendo uma imagem em las ditaduras militares. Simplesmente se cortava, agora não. Agora você ataca a árvore da democracia utilizando fungos, parasitas, e la comes por dentro. Ataca progressivamente seu sistema de justiça, ataca seu sistema parlamentar e tem a colaboração intrépida da mídia. Isto é o que ocorre em meu país com o golpe de Estado. Não há como fazer as reformas que queremos em los marcos da eleição livre, então criaremos uma situação extrema e imporemos um golpe. As coisas são tão estranhas neste mundo tão rápido como o que nós vivimos, que agora o senhor, que era meu vice-presidente e que usufruiu do golpe, é capaz de ir a la televisão e dizer: ora, foi um golpe, pero eu não lo quis, eu não participei. La rapidez de los meios, de la internet, de las mídias, provocam este tipo de sincericídio, porque as pessoas tentam limpar seu nome em la história. Então, houve um golpe. O que queriam eles com o golpe? Várias coisas, sem dúvida. Pero a coisa fundamental é enquadrar o Brasil econômica, social e geopoliticamente. Por quê? Porque Brasil tinha estado contra a corrente por não termos um modelo, um sistema neoliberal. Poderíamos reduzir a desigualdade e tiramos 36 milhões da pobreza extrema.
elevamos 42 milhões às classes médias. Todas nossas políticas, para ser efetivas, tinham de ser com milhões, como foi o apoio que Cuba e o pueblo cubano nos deu para que tivéssemos complemento em nosso sistema básico de saúde, porque precisávamos de 18 mil médicos para atender 63 milhões de pessoas. Tudo isso é o descobrimento do petróleo, do pré-sal, a maior reserva de petróleo ocidental. Há reservas grandes descobertas em tempos recentes em países do Golfo Pérsico e do Extremo Oriente Médio. Mas o pré-sal de Brasil conseguiu colocar Petrobras de posições não muito importantes no fornecimento de petróleo para a 7ª empresa de petróleo do mundo. Hoje, Petrobras produz porque descobriu com tecnologia própria e lo extraiu e está extraindo petróleo de alta qualidade. Enquadrar o Brasil também era ter acesso a petróleo. E isto nós conseguimos no governo Lula. E fomos desenvolvendo em meu governo. Então, enquadrar era também saber que Brasil era um país que praticava o multilateralismo, que não se atrelava a nenhuma potência do mundo, respeitava a todos, tinha clareza da importância dos países latino-americanos, dos países africanos, do BRICS, dos países europeus e dos Estados Unidos. Tinha clareza de que teníamos um espaço no mundo se fôssemos por nós mesmos respeitados e não nos curvássemos como hace Bolsonaro diante da bandeira dos Estados Unidos. Então, eles me tiraram do governo. E, em um segundo momento, perceberam que de 2016 para 2018 seria um problema para eles, porque poderiam perder as eleições. E começaram um processo de perseguição a Lula, que seria, sem dúvida nenhuma, nosso candidato em 2018. Isto começou de forma sistemática. Primeiro, invadiram sua casa, depois levaram-no sem explicação para ser interrogado em um aeroporto, que é algo estranhíssimo. Como não bastasse sua popularidade não caía, lo denunciaram, depois lo processaram e depois lo condenaram. Não bastou condenar na primeira instância, condenaram na segunda, e sua popularidade não caía. Então, lo prenderam. Romperam com os critérios constitucionais, que diz que ninguém pode ser preso antes de cumprir a última etapa de sua defesa. Também não conseguiram diminuir a popularidade de Lula, ela só aumentava. Então, como ele estava em las sondagens com uma participação de 42%, lo prenderam, lo impediram de ser candidato, ele já estava preso. Lo impediram. Mas não bastaria isto.
porque Lula poderia transferir votos para Fernando Haddad. Então, lo proibiram de hablar. E mesmo assim, nós outros conseguimos fazer 45 milhões de votos, 47% de los eleitores en el segundo turno. Eu creio que as razões pelas quais sube ao governo uma pessoa com as características de Bolsonaro tem a ver com não só retirar Lula del processo, o que foi condição imprescindível, mas também por terem destruído os partidos de centro-direita e de direita que participaram do golpe e do governo del golpista e começaram a fazer as reformas neoliberais. Primeiro, tornando o austericídio uma marca da Constituição. Depois, haciendo a mais dura reforma laboral, impondo a terceirização do mercado de trabalho, transformando um trabalhador em uma empresa individual, para sumir com as relações laborais. Neste processo, eles perderam apoio. Neste processo, eles se encontraram em confronto com os interesses do povo. Por isso, de los efeitos do golpe foi a destruição do centro e de partidos de direita, abrindo espaço para a extrema-direita. E isto elegeu Bolsonaro, que todos eles sabiam que era um protofascista, um neofascista. Neo porque ni nacionalista lo é. E isto significa que em Brasil as duas coisas são como irmãos siameses. Não há pauta neoliberal sem governo neofascista. Esta é a grande armadilha, não sei, é trampa, a grande trampa em que estamos metidos em Brasil. E sempre pensaram assim: quando ele estiver sentado na cadeira presidencial, nós outros lo moderaremos. Mas a história demonstra que não se moderam os fascistas. Depois pensaram também, nós outros lo tutelaremos, limparemos de ele estas marcas pouco civilizatórias que atacam a própria soberania nacional. Também não conseguiram tutelá-lo, nem os mercados, nem os segmentos militares que lo apoiam, nem a Lava Jato. Nenhum de seus apoiadores consegue administrá-lo. E ele começa sua trajetória absurda de destruição da Amazônia. E neste processo de destruição da Amazônia, é fundamental saber que ela não é casual, é deliberada. Por que é deliberada? Porque ele pretende simplesmente entregar a Amazônia para partes da Amazônia, obviamente, porque é um território muito amplo. É território que é de proteção ambiental, de reservas indígenas e de áreas tradicionais, é 11 vezes o território do Reino Unido, 7 vezes o da Espanha. Por isso,
o controle del desmatamento é algo sofisticado, se hace, em primeiro lugar, com satélites. Em 4 programas, são satélites o que usamos. Satélites americanos e um satélite sino-brasileiro. Nós monitoramos a Amazônia acumulando dados de um ano. Para a ação direta e imediata, temos um programa que acumula dados diários e vai acumulando hasta ser mensal. É ele que permite saber onde está o desmatamento e como colocar, porque tienes de colocar o Exército, a Polícia Federal, a Polícia Verde, para impedir, atemorizar e impedir o desmatamento. E como é crime prendê-los e também multá-los e também impedir que tenham acesso ao crédito. Não é algo trivial. Se você quer desmontar todo o processo que nós construímos, e não foi só o Joe e Lula, foram governos anteriores que também construíram, é algo que requer cuidado, que requer ação premeditada, porque isto funcionava. Nós outros, no período de governo do Lula e del Mio, reduzimos em 79%. Nós recebíamos o Fundo da Amazônia de Noruega e Alemanha, não como presente, mas porque reconheciam nossa política. Bolsonaro quer o quê? Quer, certamente, as madeiras. Por supuesto, as madeiras de Amazônia são de grande qualidade. Querem criar gado e hasta plantar, mas não é isso que Bolsonaro quer. Bolsonaro quer a exploração mineral, porque lá há ouro, lá há potássio, lá há terras raras, lá há toda a diversidade mineral. Porque nós não deixamos nunca, nós outros sabemos disto, sempre soubemos, sabemos que debaixo do rio Amazonas tem a maior reserva de potássio, uma das maiores do mundo, e somos dependentes de fertilizantes e nunca deixamos encostar em la mano, porque é uma questão de soberania de nosso país, de nossa reserva, de nossa riqueza. Brasil, sem a Amazônia, não é Brasil. Esta é a grande questão. Nestes processos, nós outros sabemos que há coisas que não se revertem. E você pode reverter uma lei, e você pode reverter uma medida, mas você não reverte perdas como de la Amazônia, nem tampouco venda de empresas públicas brasileiras, como é o caso del gran objetivo de ellos, que é vender las joias de la corona. A joia de la corona é Petrobras, que é o que querem e o que aceitam as absurdidades de Bolsonaro para vender Petrobras. Há muitas coisas a vender el Brasil. O prêmio é alto, por isso sabemos que iremos enfrentar desafios muito grandes. Por isso, lo que hicieron com Lula, sabendo que ele era inocente. Porque Lula representa o quê? Lula representa o combate a esta destruição da democracia, a essas parasitas e fungos que corroem a democracia.
principalmente o sistema de justiça, a partir desta operação que aparentemente no início era uma boa operação, pensamos todos, pero não era o uso del combate à corrupção para atingir partido. Era isto. Quando os outros foram atingidos, era fogo amigo. Tanto é assim que em todas as gravações se queda muito claro, que sabiam que não havia provas contra Lula, que inverteram a situação de acusação, como um juiz passa a ser o acusador. Em um país como Brasil, que é um país do mundo ocidental, que os valores democráticos tiene raízes, me dizem, como pode a senhora de la justiça, que é uma senhora que tem uma venda e uma balança, como pode um juiz a ser partido político dentro de uma operação como a Lava Jato? Como pode atuar para criar as condições para o meu próprio golpe de Estado, como é revelado a cada dia em Brasil? Como pode focar em Lula para impedir que Lula hasta hable? E depois de tudo isto, ser convidado por aquele que ele viabilizou a eleição e aceitar ser ministro da Justiça? E mais, que é algo que quase ninguém aqui sabe, como pode que os fiscales criem uma fundação privada e que recebam do Departamento de Justiça de los Estados Unidos $2,5 bilhões, ou seja, 12,5 bilhões de reais, 600 milhões de dólares. Como pode? A troco de quê? De um acordo que fizeram os fiscales com a direção de Petrobras e o Departamento de Justiça americano. Os fiscales de Brasil deram os elementos para o Departamento de Justiça americano multar a Petrobras. E multaram. Este dinheiro, os 600 milhões de dólares, são da multa, que eles devolvem graciosamente ao Brasil. E esta fundação privada, contra todos os dispositivos legais que não permitem que fiscales manejem dinheiro que é del governo, o mínimo era del governo e não de los fiscales, contra o quê? Contra informações sobre a Petrobras. Se é muito dinheiro para os fiscales, é pouco dinheiro para prestar informações da 7ª empresa de petróleo do mundo para o Departamento de Justiça americano. Vamos lembrar que eu, em la mesma época que Merkel foi gravada, eu fui também, tanto que entramos Brasil e Alemanha juntos na ONU contra a agência National Security Agency americana, que estava gravando Petrobras e a mim. E na Alemanha, não sei qual era o objetivo. É isto que se queda claro em los papeles de Snowden. O filme Snowden mostra isto de forma clara. Então, se é muito dinheiro para os procuradores, é, como dizem os americanos, peanuts, para obter segredos da Petrobras, que é uma empresa que tem um caixa operacional médio durante toda a década, a partir de 2010, no menor que 26
mil milhões de dólares, aí é dólares, não menor que 26, caixa operacional. Isto é um verdadeiro escândalo. Isto foi feito pelos procuradores, os fiscales da Operação Lava Jato. E eles queriam manter Lula preso. Muitos me perguntam por que Lula se apresentou à polícia. Lula apresentou à polícia porque nós outros teníamos de provar que não teníamos nem medo, nem tampouco receio, porque éramos inocentes e não iríamos sair do Brasil fugidos, porque senão não teríamos futuro político. E lá está hoje Lula, com sua força, a dizer para os fiscales: eu não saio da prisão em quaisquer condições, porque agora os fiscales querem tirar Lula rapidamente da prisão. Ficou problemático para os fiscales manter Lula preso, hasta porque o Supremo Tribunal, a Corte Suprema Brasileira, está querendo colocar um stop nesse processo. E eles querem se antecipar. E, mais uma vez, pretendem submeter Lula a condições que não consideramos incorretas, que nós outros consideramos incorretas. Lula pode sair, sim, por ter cumprido um sexto da pena, porque a lei permite, mas não pode sair com controle eletrônico em sua perna, amarrado em sua perna. Não pode sair. E ele quer sair como ele que ele é um inocente. Um inocente, que Lula é inocente. E isto é muito importante que nós outros digamos para vocês. Por quê? Porque a solidariedade internacional, tanto de la prensa como de los partidos políticos, principalmente de aquellos que são sus pares, como é a UGT, que ele certamente tem um grande respeito e uma grande admiração. Eu creio que Lula hoje representa também um sonho de um outro mundo é possível. Sonho que tem uma base real muito forte, porque provamos que era possível crescer e distribuir renda. E é uma bandeira. Como ele disse quando foi preso: eu não sou um homem mais. Não importa que me prendam. O que eu sou é a ideia que compartilho com vosotros. É isto que me hace uma pessoa forte para resistir, porque eu sei que quando estiver preso, terei suas pernas para andarem por mim, terei suas vozes para falar por mim. E tenho certeza que vocês andarão melhor que eu e falarão melhor que eu, porque sou mais, muito mais do que eu. É isto que torna a questão de Lula livre tão importante para nós outros. E mais uma vez agradeço a solidariedade. Sem ela, não teríamos rompido a barreira da mídia, porque em uma luta deste tipo, nesta época de guerras híbridas, além da democracia, a primeira vítima é a verdade. E nós outros só conseguimos a verdade muitas vezes por la solidariedade. Era necessário vir de aqui da Europa e chegar no Brasil para que os brasileiros lo soubessem.
agradeço então mais uma vez. E quero dizer para vocês, é a hora que nós mais precisamos desta solidariedade, porque agora tentam mais uma vez a manipulação da verdade. Tentam e dizem, mas que coisa estranha, prisioneiro não querer sair da prisão. Só se sale da prisão com a cabeça em pé. Não se sale curvado. Lula livre! Muchas gracias. Muchas gracias. En nombre del PT y del presidente Lula. El día 10, el compañero Pepe Álvares irá visitar Lula. E creio que ele trará de aqui esta homenagem e la ORT. Muitas graças. Pepe, en tu casa no necesitas ni presentación, así que adelante. Buenos días, compañeros, compañeras. Brevísimamente, porque ya vamos fuera de tiempo y además creo que Dilma y los demás compañeros, pero especialmente Dilma, ha dicho todo lo que se puede decir. No fue casualidad que dieran un golpe de Estado para sacar a Dilma de la presidencia del Brasil. No es casualidad que Lula da Silva esté en la prisión, que haya estado procesado, que haya estado perseguido. Los que conocemos cómo funciona el mundo sabemos que hay ejemplos que no quieren, que no permiten los capitales internacionales, pero en este caso tampoco la oligarquía brasileña, que se consoliden. Y por eso Lula padece la persecución de sus políticas, de su trabajo en defensa de la mayoría, de su lucha por la libertad, de su lucha por el medio ambiente, de su lucha por los derechos de las comunidades indígenas. Lula es un ejemplo para todos y para todas. Lo es también para América Latina. Y nosotros, que nos sentimos parte de esa América Latina y nos sentimos siempre cuando agreden, retiran, pisotean los derechos humanos en la frontera de México con Estados Unidos, nosotros estamos con los latinoamericanos. No estamos con el opresor. Y los patriotas españoles, estos que se cargan cada día de explicarnos su bandera, deberían de estar con los latinoamericanos, con los que sufren la opresión. Compañeros y compañeras, está en juego la libertad de Lula, pero está en juego la libertad y los derechos del continente
latinoamericano, del continente americano. Colombia, Argentina, Guatemala, Honduras, Venezuela, Cuba forman parte de esa conspiración que quiere desterrar la libertad, la democracia y el reparto de la riqueza en la América Latina. Por eso nosotros no podemos mirar para otro lado, por eso nosotros tenemos que estar con Lula. Este 130 aniversario será recordado por muchas cosas, pero también lo será porque una organización más que centenaria, que vive en 3 siglos, levanta la voz para defender seguramente a uno de los líderes mundiales que la historia reconocerá como los más importantes. Un líder mundial que lucha hoy desde la prisión, ayer desde el gobierno, para conseguir una sociedad más justa, una sociedad libre en Brasil y en el conjunto del planeta. Yo tuve la ocasión de estar con él en Barcelona, con ocasión de la entrega por parte de la Generalitat de la Medalla de Oro de Cataluña, y durante 2 horas, íbamos para una entrevista de media hora, el secretario general de Comisiones Obreras y yo mismo, duró 2 horas, y durante 2 horas he podido compartir la figura, el conocimiento, la sabiduría, la honradez, esa transmisión de paz que solo los grandes líderes, que solo los grandes dirigentes son capaces de transmitir. No podrán acabar con él ni las conspiraciones de policías, ni las conspiraciones de jueces, ni de fiscales. Por muchas mentiras que fabriquen, la verdad se impondrá y Lula será libre. Porque Lula es un hombre honesto, es bueno, es un buen sindicalista. Compañeros y compañeras, Lula es el Mandela de los trabajadores y las trabajadoras del mundo de hoy. El próximo día 10 tendré la ocasión de estar con él, de trasladarle toda la solidaridad del movimiento sindical español. Por supuesto, de la Unión General de Trabajadores, pero del conjunto del movimiento sindical español y del conjunto del movimiento sindical europeo. Sus compañeros lo están velando allí, en un campamento, al lado de la prisión. Los compañeros de la CUP me decían, no hace muchos meses que tuve ocasión de estar con ellos, que no permitamos que se olvide. Porque en buena parte también, no solo la presión brasileña, sino la presión internacional va a ayudar a que podamos conseguir la libertad para Lula. ¡Viva Lula libre! ¡Viva Brasil libre! Adelante, compañeros y compañeras.